Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das emoções humanas mais complexas e até destrutivas, a vingança. Mas olha, talvez não do jeito que a gente costuma pensar. Vamos começar com uma provocação. E se a vingança não for, na verdade, um ato contra a outra pessoa? E se for outra coisa? Algo bem diferente. E se ela for, na verdade, uma armadilha? Uma verdadeira prisão que a gente mesmo constrói e se tranca dentro. É exatamente essa a ideia central que vamos desvendar aqui hoje. Certo, vamos lá. A vingança raramente é aquela coisa dramática que a gente vê nos filmes, né? Na maioria das vezes, ela tá ali, escondidinha, nas nossas interações do dia a dia. Parem pra pensar, sabe aquela piadinha inofensiva que na verdade cutuca uma ferida? Ou aquela resposta mais ríspida, mais agressiva do que a situação pedia? O famoso tratamento de silêncio, fofoca, ou até algo bem sutil, tipo aquela má vontade de ajudar alguém que irritou a gente. Tudo isso, no fundo, são pequenos revides, sabe? Formas de vingança que a gente pratica muitas vezes sem nem perceber ou admitir. E isso se conecta perfeitamente com aquele ditado, né? A boca fala do que o coração está cheio. É exatamente isso. Nossas palavras, até as que parecem mais bobas, são o espelho do nosso interior. Se o coração está cheio de mágoa, de ressentimento, a boca dá um jeito de botar para fora. E agora, a gente chega na peça-chave dessa nossa análise. Um conceito que eu acho fascinante, chamado de o eu justiceiro. É aqui que a coisa fica interessante de verdade. Mas o que é esse tal de eu justiceiro? Bom, é aquela parte do nosso ego que se sente ofendida, que quer dar o troco, mas para não parecer uma coisa feia, ela se veste de outra coisa, ela se disfarça. Ela não fala eu quero vingança. Não, ela fala eu quero justiça. É basicamente o ego se fantasiando de herói moral. E olha, a diferença entre uma coisa e outra é gritante. Dá uma olhada nesse comparativo. O eu justiceiro, ele se coloca no papel de vítima, vive culpando os outros. Já a justiça de verdade, ela tenta entender o que aconteceu, tenta restaurar um equilíbrio. Uma busca humilhar, a outra busca resolver. Uma é movida pelo ego, a outra por princípios. São dois mundos diferentes. Isso nos traz a um ponto que é crucial. Antes mesmo que qualquer ato de vingança atinja o alvo, o primeiro estrago, a primeira vítima, somos nós mesmos. Todo mundo já ouviu aquele ditado: a vingança é um prato que se come frio. Parece até uma coisa de gente inteligente, paciente, né? Mas se a gente para pensar, essa ideia é bem tóxica. Porque ela incentiva a gente a fazer o quê? A guardar o ressentimento, a ficar remoendo aquilo. Ou seja, na prática, a gente fica se envenenando por dentro dia após dia. E como é que isso funciona na nossa cabeça? A gente cria um roteiro completo. Primeiro, a gente planeja o confronto nos mínimos detalhes. Depois, fica ensaiando aquelas frases de efeito, aquelas respostas afiadas. E qual o resultado disso tudo? A gente gera ansiedade, medo, dúvida dentro da gente. E de quebra, já contamina qualquer interação futura antes mesmo que ela aconteça. O ponto é o seguinte: quando a gente vive com essas defesas já prontas, armadas na nossa mente, a gente simplesmente perde a capacidade de ter relações mais leves, mais espontâneas. A gente está sempre pronto para uma guerra. Uma guerra que, muitas vezes, só existe na nossa cabeça. Ok, mas de onde vem essa necessidade toda? Por que a gente sente esse impulso de vingança? Para entender isso, a gente precisa ir lá na raiz do problema. Tudo parte de uma crença, uma ideia que é fundamentalmente furada. A de que o nosso estado interno, seja bom ou ruim, é culpa de eventos externos. A gente bota a culpa no que acontece lá fora pelo que a gente sente aqui dentro. E isso aí gera um ciclo bem perigoso de frustração. Olha só como funciona. Primeiro, a gente cria expectativas idealizadas sobre as outras pessoas. Aí, claro, elas não correspondem a essa nossa fantasia. O que acontece? A gente se frustra. Em vez de olhar para a nossa própria expectativa, o que a gente faz? Culpa o outro. E aí, começa a planejar a nossa vingança justificada. Certo. Até aqui, a gente já entendeu o problema, de onde ele vem, então a grande pergunta é: como é que se sai dessa prisão? É exatamente nisso que a gente vai focar agora, na solução. Pense na solução como uma espécie de kit de ferramentas. Para cada veneno que alimenta essa vontade de vingança, tipo a intolerância, a impaciência, o ressentimento, existe um antídoto correspondente. Um antídoto que a gente pode escolher cultivar.
Para intolerância, tolerância. Para impaciência, paciência. Para incompreensão, compaixão. É uma escolha direta. E aqui, um ponto importantíssimo, tá? Isso não tem nada a ver com ser passivo, com aceitar tudo, com deixar pra lá coisas erradas. Não é isso. É sobre fazer uma escolha consciente de não se envenenar por causa do erro de outra pessoa. É, no fim das contas, um ato de autopreservação. E aquela famosa frase de Mahatma Gandhi resume tudo isso de forma brilhante, né? Olho por olho e o mundo acabará cego. É a mais pura verdade. Se todo mundo só revidar, no fim, ninguém sai ganhando. A vingança não conserta nada, ela só faz a dor continuar gerando. Então, para a gente fechar, fica uma reflexão. Se a gente parasse de gastar tanta energia planejando o troco, remoendo mágoa, o que será que a gente poderia construir nesse espaço que se abre? Talvez um pouco mais de paz, quem sabe liberdade, ou relações mais verdadeiras? Fica aí a pergunta. Muito obrigado pela companhia